Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontrinho. E hoje, no nosso encontro de história, nós vamos falar sobre o Brasil e seus períodos históricos. Desde a chegada dos portugueses até hoje, o Brasil passa por vários momentos. E até chegar à República, que é o que somos hoje, somos governados por um presidente. O Brasil passou por diversos períodos, que foi o período pré-colonial, foi assim que os portugueses chegaram ao Brasil, o período colonial, o período imperial e o período republicano, que é o que estamos vivendo hoje. Então, vamos prestar bastante atenção para conhecermos um pouco mais da história do nosso país. O período pré-colonial foi um período, digamos que curto. Ele se iniciou em 1500 e se estendeu até 1534. Em 1500 foi a chegada dos portugueses. Então, assim que eles chegaram no Brasil, eles não colonizaram o país. Ele foi apenas ocupando o território. Então, nesse período pré-colonial, uma importante expedição foi a de Martim Afonso de Souza, em 1532. Essa expedição, comandada por Martim Afonso de Souza, foi muito importante. Por quê? Porque foi a partir dessa expedição que foi fundada as primeiras vilas brasileiras, que são chamadas de São Vicente e Vila de Santo André. Essas vilas hoje são localizadas no estado de São Paulo, certo? Então, por que essa expedição de Martim Afonso de Souza foi importante? Porque ela abriu oportunidades, digamos assim, para o Brasil crescer, mesmo no comando dos portugueses, porque eram os portugueses que começaram a comandar no Brasil. Antes da chegada dos portugueses, quem viviam aqui era apenas os indígenas, certo? Então, além de fundar as primeiras vilas brasileiras, a partir dessa expedição de Martim Afonso de Souza, foi nessa expedição que Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar passou a ser cultivada aqui no Brasil e seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa litoral. Então, Martim Afonso de Souza, essa expedição comandada por Martim Afonso de Souza foi muito importante, certo? E foi através dela que chegou ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Durante muitos anos houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então, foi a partir daí que os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Então, deu início ao período colonial. E esse período colonial, podemos dizer que ele foi o mais extenso da nossa história. Muitas coisas aconteceram nesse período. E esse período foi caracterizado pelas lutas entre brancos e indígenas e pelo processo de escravização. Por quê? Porque começou a ser cultivado no Brasil a cana-de-açúcar. Então, os portugueses precisavam de mão de obra. E os indígenas já não estavam mais conseguindo dar conta desse processo de cultivação de cana-de-açúcar. Então, começaram a chegar no Brasil os africanos. Os africanos começaram a chegar ao Brasil para serem escravos e trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. E o cultivo da cana-de-açúcar começou a se desenvolver bem no Brasil. Então, se a produção de cana-de-açúcar aumentou, automaticamente a procura de escravos também aumentou, não é isso?
porque se tem mais trabalho, precisa de mais trabalhadores. Nesse período, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, boticas. Então, o açúcar era um produto muito importante e era fabricado produzido, cultivado em grande quantidade aqui no Brasil. E a cultura de cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro. Vejam, os portugueses estavam aqui, alguns indígenas ainda habitavam por aqui, né? Porque com a chegada dos portugueses, muitos indígenas morreram. E também os escravos. Então, as pessoas começaram a povoar o litoral brasileiro. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local, ou seja, dos produtos que aqui eram cultivados. Então, quais produtos eram? Cana-de-açúcar, a criação do gado, o ouro e o café. Então, esses produtos, a cana-de-açúcar, o ouro, o café e a criação do gado, foi muito importante, porque graças a ele foram fundadas muitas cidades e as cidades foram crescendo no decorrer do tempo. Ainda sobre o período colonial, que eu já disse que ele foi o mais extenso da nossa história, foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobranças de impostos. Então, o que acontece? Os portugueses estavam comandando demais, mandando demais, cobrando impostos absurdos e as pessoas estavam insatisfeitas. Então, começaram algumas revoltas. Foi nesse período também que o povo brasileiro foi miscigenado, ou seja, foram se misturando as raças, branco com negro, negro com indígena. Então, foram se misturando as raças. Tudo isso aconteceu no período colonial. Período imperial. O período imperial deu início com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808. E foi a partir daí que começaram a surgir grandes mudanças políticas e administrativas no Brasil. Por quê? A corte portuguesa, a família real, estava morando no Brasil. Então, o que acontece? Eles queriam melhorias para o lugar onde eles estavam. Então, começaram a acontecer muitas mudanças que elevaram o Brasil, que melhoraram o Brasil. E algumas dessas mudanças foi a criação do Arquivo Militar, Imprensa Régia, Banco do Brasil, Fábrica de Pólvora, Jardim Botânico. E as instalações foram as escolas médicas, museu, bibliotecas reais, Academia Militar e Academia Belas Artes. Então, a chegada da família real no Brasil foi muito importante, pois teve acontecimentos, mudanças que melhoraram o Brasil, né? E esse período foi marcado por grandes acontecimentos, além das criações e instalações de estabelecimentos, né? Então, foi nesse período, que o período imperial foi de 1822 até 1829, então, em 1822, foi declarada a independência do Brasil. Foi quando foi gritado às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, e o Brasil deixou de ser colônia de Portugal para ser um país independente. Então, ninguém de Portugal mais mandava no Brasil. E o Brasil passou a ser uma monarquia, ou seja, o regime de governo em que o poder é exercido por reis ou imperador. Então, o Brasil passou a ter seu próprio rei, seu próprio imperador. Por isso que nós chamamos esse período de período imperial. Nesse período também aconteceu a libertação dos escravos. Foi assinado a Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea?
Foi a lei que livrou os escravos do cativeiro. Naquele momento que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, fica proibido a escravização dos escravos. Não pode existir mais escravidão. Então, o período imperial foi um período curto, porque ele foi de 1822 a 1889, mas grandes fatos ocorreram. O Brasil cresceu, teve criação de muitas coisas, instalação de muitas coisas. O Brasil se tornou um país independente, passou a ter seu próprio rei, seu próprio imperador. E após o período imperial, surge o período republicano, que teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, ou seja, o Brasil deixou de ser governado por um rei. Então, eles acabaram com essa monarquia. E o que aconteceu? O imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o país, certo? Nós hoje estamos vivendo um período republicano. Por quê? Porque república é o tipo de governo que quem governa o lugar é o presidente. Então, hoje nós somos uma república. Por que não somos mais uma monarquia? Porque o Brasil deixou de ser governado por um rei. Ele não é governado por um rei. Se ele fosse governado por um rei, nós seríamos uma monarquia. Mas somos uma república, porque somos governados por um rei. Então, a história do Brasil é muito longa, por isso que nós dividimos em alguns períodos. O período pré-colonial, que foi assim que os portugueses chegaram ao Brasil. Período colonial, período imperial e período republicano, que é o que estamos vivendo hoje. A história do Brasil é muito interessante. E para colocar em prática o nosso conhecimento sobre os períodos históricos do Brasil, vocês vão responder o livro de História. Vocês vão ler a página 33 e 34 e vai responder a página 34 e 35. Página 34, a primeira questão, vocês vão observar os fatos e vai dizer se ele ocorreu no período colonial, vai colocar o número 1, período imperial, vai colocar o número 2 e período republicano, número 3. O que aconteceu no período colonial, você vai colocar o número 1, no período imperial, número 2 e período republicano, número 3. No segundo, vocês vão sublinhar apenas as alternativas corretas. No terceiro, vocês vão pesquisar e indicar a época do surgimento da sua cidade. Aí você vai ver o ano que sua cidade foi fundada e você vai marcar um X. Se ela foi fundada no Brasil Colônia, no Brasil Império ou no Brasil República, certo? No quarto, você vai escrever quem governa na monarquia. Quem governa na monarquia? Quem governa na república? Eu acabei de dizer. E na quinta questão, escreva abaixo o acontecimento principal de cada período. Período colonial, período imperial e período republicano. O que foi que aconteceu de mais importante nesses períodos? Vocês vão colocar. E a atividade de história é só isso. Se restou alguma dúvida, pode falar que eu estou aqui de prontidão para tirar todas as dúvidas de vocês. Grande beijo e abraço e até o próximo encontro.